ou golpe. São sinais dos tempos sombrios bolsonaristas. Desde 2021, os criminosos, os que conspiram contra o Estado Democrático de Direito, que querem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, usam da Avenida Paulista, um marco histórico da nossa cidade, referência de grandes manifestações democráticas, para lutar pela ditadura. Inclusive, pesquisas lá feitas por institutos de pesquisa, 94% acham que o Brasil vive numa ditadura. Isso quando eles realizaram um ato público na Avenida Paulista, com toda a proteção da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Civil, da Polícia Federal, e eles achavam que vive numa ditadura. Portanto, são pessoas, é como se fosse uma literatura distópica, nós estamos vendo numa outra realidade, e esses extremistas lá estiveram. Mas o ato em si possibilita tirar inúmeras conclusões e pode ser até um ponto de inflexão na extrema-direita brasileira. Pode ser um ponto de inflexão na extrema-direita brasileira. Não que necessariamente vai ser, mas poderá ser. E por quê? Primeiro, pelo baixíssimo comparecimento, 1/4 do que compareceu no outro ato anterior. E ninguém vai dizer que choveu, fez um sol dos diabos. Era um sábado, portanto, não era um dia de semana. Foi amplamente anunciado pelo seu organizador, o empresário da fé, o bilionário Silas Malafaia. Portanto, teve todas as condições, via outras redes sociais, para eles fazerem o ato que foi realizado, o ato Independência ao Golpe, que eles realizaram na Avenida Paulista. Eu acho que eles nem sabem porque o 7 de setembro é em São Paulo, né? Eles nem sabem o que é o Grito do Ipiranga, eles imaginam que as margens do Ipiranga, eles nem sabem o que são margens, pensam que é margem de um caderno, eles não têm a mínima ideia. Nós estamos falando com toperoides, com gente medíocre, ignorante, né, marcado pelo ódio à cultura, à ciência, à tecnologia, às liberdades, ao novo mundo, ao mundo do século XXI, né? Bem, aí foi muito, muito, muito interessante. Eu estava vendo todas as postagens, Bolsonaro, Marçal, Malafaia, Caterva, né? E é muito interessante tudo o que ocorreu, mas muito, muito interessante. O Bolsonaro postou, por exemplo, não por ordem de importância, depois nós vamos dar uma visão de totalidade. O Bolsonaro fez uma longa postagem e diz assim: o único governador presente foi o Tarcísio, né? Isso chama atenção, né? Ou não? Nos outros atos golpistas, né, estavam lá presentes o governador do Rio de Janeiro, o governador de Minas Gerais, o governador de Goiás, o governador de Santa Catarina e outros, como diria Ibrahim Suede, menos votados, tal, né? Estavam todos ali. Dessa vez, não. Só o Tarcísio. Então, isso tem um significado? É claro que tem. Os outros perceberam que Bolsonaro está indo por ladeira abaixo, é bom lavar as mãos, como diria o que faz o ato do Bolsonaro, um tal de goiano, cuiabano, sabe lá eu, tal qual Pilates, né, que ele diz que é Pilates, né, Pôncio Pilates. Tal qual Pilates, estão lavando as mãos para desembarcar disso daí. E daqui a pouco vamos ver por quê. Então, somente veio um governador. Interessante esse fato. Note que não é acidental. As figuras mais expressivas, ou outro que tem algum intelecto dentro do bolsonarismo, são pouco, porque normalmente os cérebros são vazios e quando tem neurônios eles não se comunicam entre si, também não estavam presentes. Eu acho que vale a pena destacar que ele fez um vídeo, Pablo Marçal, essa figura que teria ido a Salvador, e segundo informações, até o momento, não teria se encontrado com o presidente. Foi muito estranho você fazer esse bate-volta. Se você quer conhecer o sistema de segurança e com gravíssimas violações aos direitos humanos de El Salvador, você não faz um bate-volta. Você, no mínimo, fica uns 2 dias. O país é pequeno, é verdade, mas você fica uns 2 dias. Essa ida e volta é muito, muito, muito estranho. Logo saberemos um pouco melhor sobre isso. Mas não teria se encontrado com o presidente lá de El Salvador. E ele publicou
um vídeo, o nosso simpático Pablo Marçal, né, em que o Malafaia o atacou, dizendo que ele chegou no final do evento, quando o evento já tinha terminado, e aí ele queria subir no caminhão, o que não era o caso, porque o evento já tinha sido terminado, e queria falar o que também não era o caso, porque todos os candidatos a prefeitos não iriam falar de acordo com os organizadores, né? Ele diz que ficou, Marçal, surpreendido com a atitude de segurança que não deixou subir no carro de som no dia 7. É estranho porque isso já tinha sido avisado que não seria a casa, e o ato já tinha terminado quando ele chegou. Estratégico, você chega no final, isso aí não é nada aleatório. Marçal afirma que o momento constrangedor teria sido planejado pelo pastor Malafaia, organizador do protesto. O líder religioso, por sua vez, nega que tenha dado qualquer ordem prévia para barrar o empresário e sustenta que Marçal não pode subir no trio elétrico, porque todos os discursos, inclusive do Bolsonaro, já tinham sido encerrados. Isso é rigorosamente, comento eu, verdadeiro. De todo modo, o candidato a prefeito teria se escondido da pauta anti-Moraes para aparecer no fim apenas com objetivo eleitoral. Isso quem diz é o empresário da fé, conhecido como pastor Malafaia. Pablo Marçal não engole a explicação. De acordo com Metrópolis, de Malafaia: tenho certeza de que o segurança mandou vídeo para o Silas falando: chefe, fiz do jeitinho que o senhor pediu, não tenho dúvidas disso. Ele teria dito isso. E o vídeo publicado mostra detalhes desse incidente, né? E no fim ele agradeceu a nação brasileira, o Marçal, a nação brasileira eram os gatos pingados que estavam ao lado dele. Dentro do delírio, ele é um psicopata, né? Ali era a nação brasileira, né? Exatamente no momento em que um cerimonialista faz o agradecimento final, um segurança em boné preto surge à frente de Marçal e impede que ele passe em meio às grades metálicas que cercavam lá o trio elétrico. Aí tem todas as informações, dados, etc, etc, etc. Eu não vou relatar tudo aqui para vocês, né? Após o episódio, né, desses incidentes, eles fizeram as postagens que eles adoram, as redes sociais, e o Bolsonaro chamou o Marçal de traidor, arregão e aproveitador, né? Não é pouco, hein? Traidor, arregão e aproveitador. Lembre-se que dias atrás eles tinham chegado, depois de atritos, à paz. Ele tinha chamado de retardado mental o Carlos Bolsonaro, e depois chegaram à paz. O Carlos Bolsonaro disse que ele é um cara legal, tal. Parece que agora isso não deva mais ocorrer, presume-se, entre os extremistas, né? Então ele chamou o Marçal de traidor, arregão e aproveitador. E aí, como eles adoram redes sociais, o Bolsonaro fez várias publicações sobre o episódio do dia 7 de setembro, num total de 4 milhões de interações, que é um número evidentemente expressivo. E o Marçal também fez inúmeras postagens, alcançando 15 milhões, quase que 4 vezes o total de interações do companheiro Jair Bolsonaro. Ou seja, isso permite algumas reflexões, e vamos a elas. Primeiro, o gabinete do ódio perdeu de goleada. Carlos Bolsonaro hoje não é mais o bambambam das redes sociais, é o Marçal. Segundo, quem hoje dá a lógica, a tônica das redes sociais de extrema-direita, eles não são direita, não são liberais e nem conservadores, são de extrema-direita, tá? É o Marçal, não é mais Bolsonaro e sua caterva. E sua caterva pode incluir Nicolas e aquela gentalha toda que nós já conhecemos. Quem dá o tom é Marçal. Lembrar que também, em termos de mobilização, quando ele chegou num canto, o Marçal foi carregado, só tinha bonés M e faixas M para lá, M para cá, e muita pouca coisa do Bolsonaro. Quer dizer, nesse aspecto também, o Pablo Marçal jantou o nosso simpático Bolsonaro. Quantidade de pessoas
ele reúne hoje, tudo indica, muito mais também. Há um outro fato no campo religioso, uma disputa. Ele se diz um cristão light ou algo parecido, tal. Ele transita pelas várias áreas do cristianismo, do catolicismo, protestantismo histórico, segundo ele, pentecostal, etc, etc, etc. Ele diz, e já disse, tem vídeos inúmeros que são usados pelos pastores para ninguém dar 10% dízimo, coisa alguma, e nem além do dízimo, tem as contribuições, que é uma grana fabulosa, tudo sem nenhum registro contábil e ninguém pagando imposto de renda de nada. Registre-se. Né? Então, ele também disse que não era para pagar nada disso, porque, é claro, é para comprar os cursos dele, né? E não dá dinheiro para o pastor. Então, no meio dessa caterva extremista, eles estão nessa disputa entre a salvação aqui, ou a suposta salvação extraterrena, que se dará via pastor. E tem muitos mais interessados na salvação aqui, naqueles cursos que, num passe de mágica, todos ficarão milionários, todos, ou morrerão pelo caminho, como o rapaz que morreu na maratona, né, depois de 13 quilômetros, ou aqueles que na Serra dos Marins quase morreram, eram 3 dúzias e foram salvos pelos bombeiros. Bem, há muitas outras coisas que apareceram nesses dias de crimes, ou supostos crimes. Todo mundo tem direito, evidentemente, a ampla defesa em relação à figura do Marçal. A questão é que isso não vai se resolver antes do primeiro ou do segundo turno, caso ele vá ao segundo turno. Essas são questões mais do campo penal do que do campo eleitoral. No campo eleitoral, eventualmente, pode ser que ele receba alguma punição. Não sei se isso o inviabilizaria a ser candidato em 26. Não é possível fazer essa afirmação, porque sequer se sabe de quais acusações ele vai responder. Segundo, no campo penal é mais complicado. Aí certamente haverá, né, um ataque duro, violento, contra ele, e aí vão usar de tudo um pouco, inclusive, e aí é interessante, não feita por setores do centro democrático, da esquerda, feito pela extrema-direita, porque ele é um concorrente perigosíssimo à extrema-direita, porque ele vai ocupar um espaço, e aí é interessante. Desde as eleições de 2018, após os resultados das eleições de 2018 em outubro, Bolsonaro ocupou todo o espaço que ele chamava de direita. Ele é da extrema-direita, mas a direita liberal e conservadora, que nunca foi grande coisa no Brasil recente, resolveu se aproximar do Bolsonaro, porque era mais fácil, aquilo poderia dar voto daí para frente. Tinha dado para alguns na eleição de 18, eles já estavam olhando para 20, e para 2022. E por oportunismo se aproximaram do Bolsonaro, que parecia invencível. Além disso, era o presidente da República, com todos os instrumentos e poder que tem o presidente da República. Ele tinha, então, o monopólio, verdadeiramente o monopólio. Ninguém poderia caminhar por esse lado sem pedir a bênção do Jair. Era assim. E foi indo, até esse ano. Né? Muitos tentaram, algum voo independente, Caiado, teve de se ajoelhar, Zema teve de se ajoelhar, Ratinho é menos expressivo, esse nem precisa se ajoelhar, esse diz sim, senhor, até sem se ajoelhar, que é mais fácil. Então, e outros viam que o caminho era esse, não havia outra alternativa, inclusive para 2026, e tendo de apoiar o candidato que o Bolsonaro indicasse, até Michele Bolsonaro. Olha a humilhação para a extrema-direita brasileira ou para a direita civilizada. Ter de se ajoelhar para Michele, porque era o Bolsonaro que indicava e ele tinha o monopólio da direita, da extrema-direita. Né? Então, isso era dado como líquido e certo. E alguns falavam também até em Flávio. Eu fui, inclusive, o primeiro a falar que ele poderia tirar do bolso e falar Michele para o Senado no Distrito Federal, porque ele indicava também candidatos ao Senado. Né? Isso é importante. E aos governos estaduais. Michele para o Distrito Federal senador e meu filho, Flávio, para presidente, tendo até o Malafaia, em nome de Jesus, Deus no comando,
né, para vice-presidente da República, o empresário da fé. A grande questão é que esse poder, que todo mundo tinha de beijar a mão dele, tomar muito cuidado com as redes sociais, porque vinha Carlos e batia, Bananinha, as pessoas levavam a sério o Bananinha, ouviam o Bananinha como se fosse um gênio da raça, né? Uma espécie de Sócrates do extremismo, né? Aparecia, ele nem sabe o que é o Sócrates, ele imagina que é o meia do Corinthians, grande jogador, e da seleção brasileira. Não, 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 é o grego, aquele que nasceu em 470 e morreu em 399 a.C., né? Ele também não vai entender porque nasceu em 470 e morreu em 399. Ele é limitadíssimo. Mas era aquilo. Tudo era ele. É incrível como a história muda, como tudo é muito rápido, esse dinamismo, as ironias, como diz Deutscher, da história, e como é difícil ver que o momento é parte do movimento. E precisa tomar muito cuidado com a análise de interpretações de médio e longo prazo num país tão volátil e com uma organização tão frágil de partidos e de lideranças, e vivendo um momento histórico maior da República de crise de lideranças. Né? E eu tantas vezes já tenho dito isso aqui. Então apareceu o Marçal, não foi a Margarida, lá do Festival Internacional da Canção no final dos anos 60, apareceu a Margarida, olê, 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 seus cavaleiros e por aí vai. Não, não, não. Apareceu esse Marçal. E é interessante, porque deu de goleada nas redes sociais, saiu como vitorioso do fracasso da manifestação do dia 7, saiu como perseguido e aqueles que os bolsonaristas têm medo, e hoje é aquele que todo mundo, daqui a pouquinho, vai beijar a mão, independente se ele for ao segundo turno ou não, se for vencedor ou derrotado. Se ele for ao segundo turno, ele sai mais forte, mesmo que derrotado. Se for derrotado no primeiro, também sai muito forte. Porque ele fez sozinho, não tem nem um segundo na TV, né? E não tem partido, não tem nada. E conseguiu regimentar gente que não estava muito satisfeita com o Bolsonaro, né? E com sua precária, o outro também não tem grande coisa, visão de mundo, mas não interessa. Parece que o outro seduz mais. E tem uma outra linguagem e parte de outros pressupostos dentro do extremismo, né? Aí chegamos, portanto, a um momento novo. Ou seja, nesse sentido, é possível, nós somos o terreno das possibilidades, é possível que 2026, perdão, a eleição presidencial comece a se desenhar sobre outro horizonte, sobre outro panorama. Se o Lula for candidato à reeleição, e 99,9% diz que ele será candidato à reeleição, quais outros candidatos vão se posicionar contra o Lula, especialmente no campo do extremismo? Essa é uma boa questão. E por quê? Ele disse, o Marçal, que não queria disputar com o Tarcísio, queria deixar Tarcísio como candidato ao governo do Estado, etc. Tal. Agora, vai criar um nó, porque se Tarcísio sair candidato a presidente, o Marçal não vai querer ser candidato ao governo do Estado, ele vai querer ser candidato a presidente. Tem muito menos a perder. Porque para ser candidato ao governo do Estado e o Tarcísio candidato a presidente também, vai encontrar opositores fortes, como, por exemplo, o Alckmin, que pode deixar de ser candidato a vice-presidente, e o Lula ter um vice do Nordeste, o que é bastante, do Norte e Nordeste, que é bastante provável. Sendo assim, a situação muda radicalmente para 2026. E o que aconteceu no último domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, demonstrou isso de forma inequívoca. Ele chegou atrasado, foi proposital, não? Pode ser que sim. Mas alguma forma de contato entre ele e os organizadores poderia ter ocorrido, de alguma forma simpática, ou pelo empresário da fé, né? Malafaia, ou até pelo Bolsonaro e sua caterva, mas isso não ocorreu. Ao contrário, foram de forma muito clara, né, e deixaram nítido que ele foi chamado de tudo um pouco, ou seja, não perdeu espaço a possibilidade de chamá-lo de aproveitador, arregão e traidor. E na postagem que eu citei anterior, uma longa postagem do Bolsonaro, diz ele: parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. 'Os candidatos a prefeito
de forma muito clara, né, e deixaram nítido que ele foi chamado de tudo um pouco, ou seja, não perdeu espaço a possibilidade de chamá-lo de aproveitador, arregão e traidor. E na postagem que eu citei anterior, uma longa postagem do Bolsonaro, diz ele: parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Os candidatos a prefeito paulista. Os candidatos a prefeito. Vamos concluir hoje a nossa fala com essa passagem do Bolsonaro importante. Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: liberdade, anistia e equilíbrio entre os poderes. Veja que eles mudaram as pautas, né? O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som, e acabou não sendo permitido, porque já tinha terminado o evento, e o carro de som acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias. Ou seja, ele está dizendo que ele quis se aproveitar, fazer palanque às custas dos outros, o risco dos outros, eu não sei que risco, e não foi permitido por questões óbvias. Em suma, fechando a nossa conversa, pedindo desculpas por esse pequeno intervalinho técnico. Rompimento claro e inequívoco. Depois de tudo isso, dizer que nada aconteceu, nem eles, nem entre os fanáticos é possível concluir. Ou seja, a questão, portanto, está muito clara. Nós temos agora dois cavalos, vamos chamar assim, correndo nessa raia do extremismo. Jair Bolsonaro, e o outro Pablo Marçal. Aquela não era nem hegemonia, era monopólio que ele tinha, acabou. Tem o Marçal. A pergunta se não surgirão outros Marçais. Em suma, caso surja, entre aspas, outros Marçais, vai diminuir ainda mais o espaço do Jair Bolsonaro. Ele não vai mais poder cantar de galo, como tem feito nos últimos 6 anos. A história é assim, ela nos reserva inúmeras surpresas, as ironias da história, que eu sempre cito. Esse belo trabalho do Deutsche, mais uma vez se revelou aqui no Brasil, e agora no dia 7. Daqui para frente ele não vai poder cantar de galo. Quem vai ser candidato a governador? Quem vai ser candidato a senador? Quem vai ser candidato a presidente? Porque outros estarão correndo nessa raia. A política é muito dinâmica. Isso é bom para o lado democrático, do centro democrático, da esquerda democrática, dos defensores da Constituição, das liberdades. É excelente, né? Porque nós teremos agora condições, vamos ver, de ampliar nosso espaço político e debater o que interessa, que são as soluções para os graves problemas nacionais. E agora, para os graves problemas dos municípios. Ninguém falou de clima, né? Ninguém falou de segurança, ninguém falou de educação, ninguém falou das questões das enchentes, ninguém passou por infraestrutura, pelas grandes questões que passam pelo município. Nem sempre é só do município, mas, por exemplo, o clima é um deles. Nos encontramos, portanto, amanhã. Até! Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa, e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar.